Seja bem-vindo ao canal Aurus Audiobook. Não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos fascinantes. Nesta obra clássica do esoterismo, Franz Hartmann investiga a natureza da magia e as forças espirituais que atuam por trás das ações humanas. Magia branca e magia negra apresenta uma análise profunda da diferença entre o uso elevado e o uso egoísta do conhecimento oculto, mostrando que a verdadeira magia depende da intenção, da consciência e da pureza moral do praticante. Ao longo do livro, o autor explora temas como vontade, pensamento, magnetismo, influência psíquica, iniciação, poderes ocultos e responsabilidade espiritual. Hartmann demonstra que a magia branca está associada ao serviço, à sabedoria e à harmonia com as leis universais, enquanto a magia negra representa o desvio dessas forças para fins de dominação, manipulação e separação. Com linguagem clara, filosófica e profundamente hermética, a obra integra ensinamentos da tradição esotérica ocidental, da teosofia e do misticismo, convidando o leitor a compreender a magia como uma ciência da consciência e da transformação interior. O autor enfatiza que o maior poder oculto é o domínio de si mesmo e a união com os princípios superiores do espírito. Este audiobook é uma jornada pelos fundamentos éticos e espirituais da prática mágica, ideal para ouvintes interessados em Franz Hartmann, hermetismo, teosofia, magia filosófica, e nos princípios que distinguem o verdadeiro caminho iniciático. Magia branca e magia negra. Capítulo 1. Alcançando o eu superior espiritual. O desejo mais elevado que qualquer homem razoável pode acalentar e o direito mais elevado que ele pode possivelmente reivindicar é tornar-se perfeito. Saber tudo, amar a todos e ser conhecido e amado por todos, possuir e comandar tudo o que existe, tal é uma condição de ser que, até certo ponto, pode ser sentida intuitivamente, mas cuja possibilidade não pode ser apreendida pelo intelecto do homem mortal. Um antegozo de tal condição de bem-aventurança pode ser vivenciado por uma pessoa que, mesmo por um curto período de tempo, esteja perfeitamente feliz. Aquele que não é oprimido pela tristeza, nem agitado por desejos egoístas, e que está consciente de sua própria força e liberdade, pode sentir-se como se fosse o mestre dos mundos e o rei da criação. E, de fato, durante tais momentos, ele é o seu governante. No que lhe diz respeito, embora seus súditos possam não parecer estar cientes de sua existência. Mas quando ele desperta de seu sonho e olha através das janelas de seus sentidos para o mundo exterior e começa a raciocinar sobre o seu entorno, sua visão se desvanece. Ele contempla a si mesmo como um filho da terra, uma forma mortal, presa com muitas correntes a um grão de poeira no universo, em um globo de matéria chamado planeta que flutua na infinitude do espaço. O mundo ideal, que talvez um momento antes lhe parecesse uma realidade gloriosa, pode agora parecer-lhe a tessitura infundada de um sonho, no qual não há nada real, e a existência física, com todas as suas imperfeições, é agora para ele a única realidade inquestionável, e suas ilusões mais caras as únicas coisas dignas de sua atenção. Ele se vê cercado por formas materiais e procura descobrir entre essas formas aquela que corresponde ao seu ideal mais elevado. O desejo mais elevado do mortal é atingir plenamente aquilo que existe nele mesmo como seu ideal mais elevado. Uma pessoa sem um ideal é impensável. Estar consciente é perceber a existência de algum ideal. Renunciar ao mundo ideal seria a morte. Uma pessoa sem qualquer desejo por algum ideal seria inútil na economia da natureza. Uma pessoa tendo todos os seus desejos satisfeitos não precisa mais viver, pois a vida não pode ter mais utilidade para ela. Cada um está ligado ao seu próprio ideal. Aquele cujo ideal é mortal deve morrer quando seu ideal morre.
Aquele cujo ideal é imortal deve tornar-se imortal ele mesmo para alcançá-lo. O ideal mais elevado de cada homem deveria ser o seu próprio eu superior espiritual. O eu semi-animal do homem, que vemos expresso em sua forma física, não é o todo do homem. O homem pode ser considerado como um poder invisível ou um raio estendendo-se do sol espiritual até a terra. Apenas a extremidade inferior desse raio é visível, onde ele desenvolveu um corpo material organizado, por meio do qual o raio invisível extrai força da terra abaixo. Se toda a vida e a força de pensamento desenvolvidas pelo contato com a matéria forem gastas dentro do plano material, o eu superior espiritual nada ganhará com isso. Tal pessoa assemelha-se a uma planta desenvolvendo nada além de sua raiz. Quando a morte rompe a comunicação entre o superior e o inferior, o eu inferior perecerá, e o raio permanecerá o que era antes de desenvolver um habitante mortal do mundo material. O homem vive em dois mundos, em seu interior e no mundo exterior. Cada um desses mundos existe sob condições peculiares a si mesmo, e aquele mundo em que ele vive é, no momento, o mais real para ele. Quando ele entra em seu mundo interior durante o sono profundo ou em momentos de perfeita abstração, as formas percebidas no mundo exterior desvanecem, mas quando ele desperta no mundo exterior, as impressões recebidas em seu estado interior são esquecidas ou deixam apenas suas sombras incertas no céu. Viver simultaneamente em ambos os mundos só é possível para aquele que consegue mesclar harmoniosamente seus mundos interno e externo em um só. O chamado real raramente corresponde ao ideal, e frequentemente acontece que o homem, após muitas tentativas mal-sucedidas de realizar seus ideais no mundo exterior, retorna ao seu mundo interior com desapontamento e resolve desistir de sua busca. Mas, se ele tiver sucesso na realização de seu ideal, então surge para ele um momento de felicidade, durante o qual o tempo, como o conhecemos, não existe mais para ele. O mundo exterior é então mesclado com seu mundo interior. Sua consciência é absorvida no desfrute de ambos, e ainda assim ele permanece um homem. Artistas e poetas podem estar familiarizados com tais estados. Um inventor que vê sua invenção aceita, um soldado saindo vitorioso da luta pela vitória, um amante unido ao objeto de seu desejo, esquece sua própria personalidade e perde-se na contemplação de seu ideal. O santo estático, vendo o Redentor diante de si, flutua em um oceano de êxtase, e sua consciência está centrada no ideal que ele mesmo criou a partir de sua própria mente, mas que é tão real para ele como se fosse uma forma viva de carne. A Julieta de Shakespeare encontra seu ideal mortal realizado na forma juvenil de Romeu. Unida a ele, ela esquece a passagem do tempo, a noite desaparece e ela não está consciente disso. A cotovia anuncia a aurora e ela confunde seu canto com o canto do rouxinol. A felicidade não mede o tempo e não conhece o perigo. Mas o ideal de Julieta é mortal e morre. Tendo perdido seu ideal, Julieta deve morrer. Mas os ideais imortais de ambos tornam-se novamente um à medida que entram no reino imortal através da porta da morte física. Mas assim como o sol nasceu cedo demais para Julieta, assim também todos os ideais evanescentes que foram realizados no mundo externo desaparecem logo. Um ideal que foi realizado deixa de ser um ideal. As formas etéreas do mundo interior, se agarradas pela mão rude dos mortais e incorporadas na matéria, devem morrer. Para apreender um ideal imortal, a natureza mortal do homem deve morrer antes que ele possa apreendê-lo. Ideais baixos podem ser mortos, mas sua morte chama outros semelhantes à existência. Do sangue de um vampiro que foi morto, surge um enxame de vampiros. Um desejo egoísta realizado abre espaço para desejos semelhantes. Uma paixão gratificada é afugentada por outras paixões semelhantes. Um anseio sensual que foi saciado dá origem a novos anseios. A felicidade terrena tem vida curta e frequentemente morre em desgosto. Somente o amor do imortal é imortal.
Aquisições materiais perecem, porque as formas são evanescentes e morrem. Realizações intelectuais desaparecem, pois os produtos da imaginação, opiniões e teorias estão sujeitos a mudanças. Desejos e paixões mudam, e as memórias desvanecem. Aquele que se apega a velhas memórias apega-se àquilo que está morto. Uma criança torna-se um homem um velho uma criança. Os brinquedos da infância dão lugar a brinquedos intelectuais, mas quando estes últimos serviram ao seu propósito, aparecem tão inúteis quanto os primeiros. Apenas as realidades espirituais são eternas e verdadeiras. No caleidoscópio da natureza, sempre a girar, o aspecto das ilusões muda continuamente sua forma. O que é ridicularizado como superstição por um século é frequentemente aceito como a base da ciência pelo próximo, e o que aparece como sabedoria hoje pode ser encarado como um absurdo no grande amanhã. Nada é permanente, exceto a verdade. Mas onde pode o homem encontrar a verdade? Se ele buscar com profundidade suficiente em si mesmo, ele a encontrará revelada. Cada homem pode conhecer seu próprio coração. Ele pode deixar um raio da luz da inteligência entrar nas profundezas de sua alma e vasculhar seu fundo. Ele o achará tão infinitamente profundo quanto o céu acima de sua cabeça. Ele pode encontrar corais e pérolas ou observar os monstros das profundezas. Se o seu pensamento for firme e inabalável, ele poderá entrar no santuário mais íntimo de seu próprio templo e ver a deusa desvelada. Nem todos podem penetrar em tais profundezas, porque o pensamento é facilmente desviado. Mas o buscador forte e persistente penetrará véu após véu, até que, no centro mais íntimo, ele descubra o germe da verdade. O conteúdo completo está no site